Capítulo 19. Fogo. Outra vez. 3 execuções. Maio de 1498. Palavras traiçoeiras. Tendo conhecimento de suas palavras e ações nos 6 anos anteriores, como devemos encarar as confissões de Savonarola? Era um impostor, um criminoso ou um homem santo que fora forçado a mentir sob tortura, humilhação, insultos e ameaças? Numa cena que não poderia ser mais degradante ao frade, falando em latim de modo a não serem compreendidos pelos guardas, um de seus maiores inimigos, Giovanni Manetti, insistiu em examinar seus genitais para se certificar se eram corretos ou rumores de ser hermafrodita. Manetti era membro da junta de 17 inquisidores e filho de outro grande intelectual florentino do século XV, Giannocchioso Manetti, que ganhara um título de cavaleiro pelo Papa Nicolau V. Os registros do julgamento não deixam Roma nem Florença bem. Governantes florentinos e destacados secretários, como os oficiais da Cúria Romana, costumavam tomar notas apuradas. Mas o que aconteceu com as transcrições dos julgamentos de Savonarola? Existe muito material remanescente do século XV, alguns de muito menor importância nos arquivos do Vaticano e da antiga República Florentina. Dizem que Remolins voltou com os papéis a Roma, que devem ter sido depositados nas cortes papais, ou copiados e certificados para depósito em um arquivo especial, procedimento comum em tais casos. Mas nada disso foi feito, ou então o material foi posteriormente removido para tentar salvar a honra, ou obscurecer a vergonhosa verdade do trabalho de Remolins em Florença. Registros dos procedimentos dos julgamentos conduzidos por oficiais florentinos dizem ter estado nos arquivos do tesouro da cidade por um tempo, até serem destruídos em 1530, na última República Florentina, o que parece improvável, pois os últimos republicanos deveriam ter muito interesse na verdade de Savonarola. Os registros, como temos hoje, remontam a incunábulos de 1498 e as cópias não oficiais do século XVI. No entanto, pouco desvelam do que realmente aconteceu, e no final os pobres frades Silvestro e Domênico foram enforcados e queimados, tendo tido direito apenas a um simulacro de julgamento. Na história de Florença, grandes julgamentos políticos, como no caso da famosa conspiração Pazzi, geravam poucos registros, pois não eram interesse do regime que os acusava preservar muitas evidências de que enviara os acusados à forca ou os condenara a ser arremessados de janelas do palácio governamental. Muitas vezes o julgamento era falho e as evidências inconsistentes e inconclusivas. E no caso de Savonarola, por exemplo, não sabemos, na verdade, se as anotações de Francesco Baroni, que foram citadas pelo frade, foram ou não lidas ao Grande Conselho. Não sabemos o que pode ter sido adicionado ou subtraído do registro da confissão. O que temos são as palavras de textos traiçoeiros, e o que podemos fazer é analisá-los no contexto dos feitos de Savonarola em Florença. O que mais chama atenção nos 3 textos é que eles não parecem ter saído da boca do frade, o mesmo Savonarola dos sermões, cartas e tratados. Claro que ele estava sob tratamento duro, desorientado e horrorizado, e era julgado com palavras cortantes pelos seus inquisidores. Mas Savonarola era um orador de tanto talento e dono de um vocabulário tão rico que algo de brilhante deveria ter surgido em algum momento. E, na verdade, são momentos muito raros. Um deles foi quando Remolins o lembra que ele fora um brilhante orador na frente de milhares de pessoas, ao que respondeu: naquele momento eu era o Senhor.
Por outro lado, a expressão meu trabalho, que aparece nos 2 primeiros textos, referindo-se à sua agenda religiosa e política, raramente aparece em seus escritos. São incertos. Mais próximo à sua forma de escrever é a linguagem confessional que diz respeito ao lado político de suas atividades, mas pouca coisa nova é revelada aqui. Savonarola apoiou o Grande Conselho abertamente, por anos rezava pelo bem comum, encorajou os cidadãos a eleger homens bons e prudentes, e seus oponentes há muito alegavam que São Marco era o centro de uma seita política e legal. Mesmo sob tortura, o frade negou a existência de tal seita. Homens vinham a São Marco ou ouviam seus sermões e conheciam a si mesmos de vista. Isso não constitui uma conspiração nem permitia que ele dissesse aos cidadãos em quem votar. Mas, seus inimigos sabiam disso. Ele mesmo atacava a formação de inteligência em seus sermões. Naquele momento, no entanto, os arrabiate à frente do Estado precisavam de provas para transformar a acusação de conspiração em algo mais sério. Buscavam a confissão de uma organização, nomes, um grupo unificado, o bem comum como ideologia, o acesso de Savonarola a segredos de confissão, o número de partidários que tinha no Grande Conselho e as formas como supostamente coordenava tudo com Francisco Valori, com a ajuda de Andrea Cambini e outros. Eis os formadores de uma organização, e os inquisidores levaram o frade nessa direção, chamando-os de partisans de uma seita, enquanto ele mesmo, o frade, era o senhor de tal associação ilegal com um capitão sob seu suposto comando. O cerco de São Marco e a descoberta de armas e defesa deram outra ideia aos acusadores. Para enfatizar a militância e a violência do partido de Savonarola, eles atacaram o frade com questões sobre as armas e sobre o seu apoio a uma companhia de homens armados na praça governamental. Na última tarde, o melhor que conseguiram arrancar do frade foi uma admissão sobre seu desejo de que os franteschi estivessem preparados a tomar armas no caso de um ataque, mas falharam em conseguir que o frade falasse algo sobre sua rápida aceitação de que homens armados o acompanhassem nos caminhos de ida e volta de seus sermões. Por trás da raiva dos arrabiate sobre essa questão do partido estava sua própria frustração, a consciência de que falharam ao tentar uma aliança em oposição ao peso natural e espontâneo dos seguidores de Savonarola. Os procedimentos do julgamento visam mostrar Savonarola tentando cooptar a autoridade do Grande Conselho em sua visão mais ampla de renovação, e não poderia haver qualquer dúvida de que a classe política republicana, sintetizada neste Conselho, servia muito bem aos seus objetivos. Mas ele nunca admitiu isso. Pregador fervoroso, com um revolucionário programa de reformas, ele operava melhor sob os auspícios de uma república como a de Florença, com sua abertura a experimentações. A república veneziana era muito restritiva, sensata, oligarca. Só em Florença o dominicano poderia aspirar ao topo, e seus acusadores certamente se apoiaram neste ponto, de forma a converter o seu sucesso florentino em uma busca do orgulho e do mal para alcançar a glória mundana. O alegado acesso de Savonarola aos segredos de confessionário de Silvestro tinha implicações políticas e religiosas. Seus acusadores estavam determinados a encontrar um homem que violava votos religiosos e usar informações políticas para fins duvidosos. Mas o frade dizia que em suas conversas com Silvestro podem ser surgido ocasionalmente assuntos vindo de confissões, mas não cabia a ele tentar decifrar detalhes do que lhe era dito. Disse que nunca buscou por nomes, com medo de perder o crédito e a reputação, ou seja, a autoridade moral,
com Silvestro, mas isso não era suficiente para seus inquisidores. Eles precisavam de provas de conluio, ilegal e imoral, e recusaram-se a aceitar, neste ponto, a motivação que procuravam em quase todas as outras ações de Savonarola, ou seja, sua busca por reputação e vanglória. Parece que Remolins não levantou a questão da atitude do frade perante a ameaça de interdito, possivelmente porque já tocava em pontos que levavam à mesma discussão. Tal questão tinha duas interpretações: a visão de Savonarola sobre as censuras papais e como ele encara o interdito como um problema para o governo e a política. A resposta do frade aos seus inquisidores florentinos revelava mais o animal político que o reformador religioso, e parecia ser verdadeira, pois é bem consistente ante o restante de seus trabalhos. Ele planejava resistir ao interdito, tentando manter a senhoria ao seu lado. Isso feito, os signori levariam a cidade a manter-se contrária ao interdito, como fizera o governo de Lourenço, o Magnífico, ao ter de encarar o interdito imposto pelo Papa Sisto IV, em 1478 a 80, após a conspiração Pazzi. Mas nosso homem estava preparado para ir além, e nesse ponto enxergamos o revolucionário. Caso a senhoria escolhesse ficar ao lado do Papa Alexandre, o frade estaria disposto a lutar contra os magistrados e o gonfaloneiro, arregimentando os cidadãos e tentando uma resistência. Ele não ofereceu detalhes, mas teria essas opções: ganhar espaço no Grande Conselho e assim pressionar a senhoria, ou organizar em uma mostra de força procissões religiosas massivas nas ruas de Florença. A aposta, como se imagina, que o frade pensasse, e isso quase certamente ele não deve ter compartilhado com ninguém. Era um risco que valia a pena, porque seria feito em nome de seu objetivo final, a renovação da Igreja e da fé cristã. Deus estaria de seu lado. Exatamente nesse ponto, chegamos à conclusão de que o processo estava determinado a negar tudo o que ele dizia. Numa análise final para Savonarola, a política deveria servir a um bem maior, a Deus e às necessidades dos cristãos. Mas seus inimigos argumentavam que, ao contrário, ele invertera tudo, subjugando Deus e a religião à sua enorme sede de honra, reputação e poder político. Eis o ponto central da acusação contra o frade, e não havia nada de novo nisso. Seus críticos diziam o mesmo desde 1495. O objetivo dos inquisidores era óbvio: estabelecer que Savonarola não era um profeta, não recebia revelações divinas e que Deus nunca falou com ele. Se isso fosse verdade, o que era o frade? A resposta é simples: era um louco iludido ou um impostor motivado, em jargão moderno, pela força colossal de seus egos e narcisismo. Como disse Franco Cordeiro, para a acusação não poderia haver uma mistura de duas verdades: a ambição mundana do frade, e b, seu comprometimento real com uma missão espiritual. Isso diluiria qualquer acusação. Os meios do frade e a magnitude de sua mensagem proclamaram sua extrema ambição. Não poderia haver dúvida sobre isso. Um orador, líder, inovador. Como poderia não ser ambicioso ou mesmo narcisista? Se quisesse ter algo feito, deveria se mostrar e ter as coisas feitas à sua maneira. Precisamente isso, à sua maneira. Era uma percepção que o atormentava e que seus inquisidores, Remolins e outros sabiam como explorar. A questão era: em que ponto suas ambições poderiam estar ligadas a algo mais que a valorização de si mesmo? E mais uma vez, a resposta é clara: ele não colocou sua vida em perigo por anos apenas para satisfazer seu ego, mas também, como ele acreditava, ainda que às vezes surgissem dúvidas, para servir a Cristo e honrar sua fé. Savonarola parece ter dito
no segundo julgamento que ele nunca se confessou. Se Remolins tocasse nesse assunto em seu julgamento, certamente teria pressionado neste ponto. Mas tudo o que encontramos no terceiro julgamento é que o orgulho do frade o impeliu a ser um profeta e santo homem. Mas eu não confesso esse pecado, para não me expor. Em outras palavras, ele pode ter se dirigido a um confessor, teria que fazer isso na comunidade de Samar, mas certamente havia detalhes que não confessava. Mesmo sabendo que era errado fazer isso, e tais detalhes tinham algo a ver com dúvidas sobre sua relação com Deus e suas motivações. Mas nesse momento, sem a proteção do convento, algumas vezes preso em cordas, vendo apenas rostos inimigos à sua volta, ameaçado com estrapados e sentindo que Deus o abandonara, como disse em uma de suas últimas vezes, suas dúvidas devem ter voltado como bandos de pássaros selvagens. Nesse ponto devemos estar atentos a que ele poderia acusar a si mesmo, aceitar as reclamações de seus inquisidores e repudiar sua alegada relação com Deus. A força bruta o levou a mentir, e tal dor o levou a, na sessão final com Remolins, confessar ter comprometido de forma errônea o cardeal Carafa. Novamente consciente, ele negava a mentira e admitia nunca ter conversado com Carafa ou com qualquer outro cardeal sobre um concílio da Igreja. Mas mesmo em seu primeiro encontro com um homem de Roma, minutos após ser despido e atado em cordas, deixou escapar uma retratação. Falando sobre os dois primeiros julgamentos, ele disse ter negado Deus com medo da tortura e reafirmou seu acesso às revelações divinas. Eu realmente recebi de Deus o que falei. E seguiu repetindo, provavelmente entre lágrimas, a razão de sua negação de Deus. O tom da conversa levou a outro aspecto do real Savonarola, uma personalidade rápida, intuitiva e inteligente. Torturado, foi questionado por que respondera daquela forma. O imaginativo frade rapidamente produziu 3 respostas, para ficar parecido com Deus, porque sou um homem louco, e para que vocês ficassem com medo de colocar suas mãos em mim, caso eu fosse realmente o porta-voz de Deus. O testemunho de Savonarola apresenta outros problemas. Hereges costumam interpretar a doutrina de forma equivocada, não como descrença em Deus. Ainda assim, Remolins, que acusaria o frade de heresia, perguntou se ele acreditava ou não em Cristo. E em todo o caminho até Veneza havia homens, incluindo o grande diarista Sanuto, que aceitaram a ideia de que Savonarola era ateu. No segundo julgamento, o frade indicou que perdera sua fé e sua alma, mas outra vez Remolins não foi capaz de aprofundar essa admissão, e somos forçados a imaginar que transcritos realmente chegaram às mãos do enviado do Papa. Em testemunho a Remolins, Savonarola disse que buscava salvar a si mesmo, sua alma, e isso significa que ainda tinha fé na salvação. Ele também acreditava em mais uma evidência contradizendo sua perda de fé, que Frei Domênico poderia ser salvo do fogo e da morte, levando o sacramento às chamas. Há muita pobreza de estilo no testemunho de Savonarola, mais uma razão para desconfiar de sua autenticidade. Flagrante é a simplificadora afirmação, repetida ad nauseam, de que tudo o que fizera fora por orgulho, vinha de seu ascetismo e sua visão de renovação religiosa, seja sua defesa do Concílio Geral ou uma incrível mentira, ao que parece, sobre ter o nome de Jesus e uma cruz marcados no peito. O motor de tudo isso supostamente era seu desejo de honra e glória terrenas, e as palavras reputação, crédito e minha honra faziam todo o trabalho. As dificuldades impostas pelas confissões do frade devem estar relacionadas às seguintes causas. 1. Fontes indicam que a Cúria Romana e a Senhoria julgaram Savonarola culpado mesmo antes do processo.
A questão era do que ele seria culpado? 2. Quando a evidência veio à tona pela primeira vez, era insuficiente para dar lugar à pena de morte, ainda que a pena capital fosse o desejo de seus inimigos. Por meio da tortura, foi decidido se conseguiria novas evidências, ainda que fossem pouco usadas em homens de vulto. Soderini e Ridolfi, os mais destacados líderes pró-Savonarola, não foram subjugados à tortura. Poucos homens foram, mas no caso do frade, os inquisidores chegaram a extremos. 3. Visto como líder de uma seita política conspiratória, ele nunca teve qualquer cargo político. Não eram permitidos a homens de ordens religiosas. As missões de Savonarola ao rei de França não eram funções públicas, e ele as realizou obrigado pela senhoria e pelos 10. É também interessante que nenhum líder partidário de Savonarola foi morto por haver participado de uma conspiração, uma inteligência. O assassinato de Francesco Valori foi um ato de vingança, que se seguiu ao seu papel definitivo no assassinato dos 5 traidores, e não tinha nada a ver com seu papel proeminente numa facção política, e como executar Savonarola em termos mais aplicáveis, a Paulo Antônio Soderini, Giovan Battista Ridolfi e Domenico Mazzinghi, gonfaloneiro da Justiça, em março e abril de 1496. Em resumo, qual era o crime capital do frade perante a lei? Alguns de seus inimigos sugeriam que sua mera existência gerava séria ameaça à segurança do Estado florentino. Talvez, mas nenhuma das acusações fala sobre isso. Outros problemas teriam de ser encontrados para levá-lo à morte e deveriam ser de ordem religiosa. 4. Consequentemente, seus acusadores se apoiaram na ideia de falso profeta, mentiroso, perigoso, herege e criador de cismas. Mas quando buscavam estabelecer a verdade de tais acusações, foram obrigados a produzir um testemunho cheio de contradições. As mais fiáveis eram as acusações de heresia e cisma. Ainda que tenha publicado vários sermões e inúmeros trabalhos sobre prática religiosa e doutrina, seus acusadores refutaram ou não foram hábeis ao citar qualquer item de seus escritos para estabelecer essas graves acusações. O melhor que poderiam fazer era declarar de maneira frouxa que ele queria criar uma nova forma de vida cristã e de sacrifícios, e faria isso sendo herege e cismático, e dividindo a túnica inconsútil da Igreja do Senhor. Mas não há nada específico em sua declaração. É uma tautologia, nada mais que uma mera reedição de seus supostos crimes. Sim, das outras acusações feitas por Roma, a mais séria tem a ver com a. Sua reação à excomunhão. B. Sua vontade de reunir todos os príncipes da Europa em um concílio geral da Igreja. E C. Suas acusações de corrupção e carreirismo por parte de homens em ordens religiosas, sobretudo nos clérigos episcopais e de cardeais. O primeiro era um ato de desobediência, não de heresia. O segundo estava inteiramente de acordo com um movimento de concílios forte que existiu no início do século e tinha suas raízes no Concílio de Constança, 1414 a 17, que terminou no grande cisma papal. No início da conspiração Pazzi, 1478, o rei Luís XI ameaçou o Papa Sisto IV com tal concílio. O terceiro item, apesar da crítica de Savonarola à corrupção da Igreja, poderia ser usado para estabelecer suas intenções separatistas, mas tal argumento não poderia ser levado a cabo sem que a honra dos envolvidos saísse manchada. Nem Remolins, nem qualquer cardeal ao redor do Papa Alexandre poderiam demonstrar interesse em um inquérito público dessa natureza.
seria abrir caminho a escândalos e divisões, amarras e fogo. Com sua mensagem de paz e reconciliação, Savonarola havia salvado dezenas de partidários eminentes dos Médici de multas aniquiladoras, do exílio e até do linchamento, e vários florentinos acreditavam que em novembro de 1494 ele salvara a cidade de ser saqueada pelo exército francês, mas nada poderia resgatá-lo dos dentes de seus inimigos políticos e dos focos de limpeza de Roma. O ordalho, que após abortado, gerou grande desapontamento em Florença, seria encenado, mas dessa vez ninguém sairia ileso das chamas. No dia 22 de maio, na Praça Governamental, surgiu outra longa plataforma, em cujo final havia uma fogueira circular, e em cima as forcas para 3 padres, Silvestro Maruffi, Domênico da Pécia e Girolamo Savonarola. Como o poste parecia uma grande cruz, foram cortados os extremos das madeiras, pois o governo não queria ver os 3 transformados em mártires, reais ou simbólicos. Em sua última noite, os 3 frades foram confortados por cidadãos da Confraria de Santa Maria da Cruz do Templo, grupo responsável por prover apoio espiritual e consolo a homens e mulheres condenados, especialmente na noite anterior à sua execução. Savonarola parece ter garantido a simpatia de seu atendente, Jacopo Nicolino, que persuadiu a senhoria que permitisse aos condenados uma última reunião. Nesse momento, o frade confortou os outros 2 e dissuadiu Domênico para que parasse de pedir morte na fogueira para ele, em vez de enforcamento, já que grande era seu desejo de martírio. Como morremos, disse Savonarola, não podemos escolher, isso pertence a Deus. Ao amanhecer, os 3 homens voltaram outra vez juntos para ouvir uma missa e comungar. Os últimos preparativos para a execução aconteceram 1 ou 2 horas depois, e incluía prepará-los para que perdessem seus hábitos e fossem degradados. Dessa forma, ainda que a marca de ordenação sagrada fosse considerada indelével, eles poderiam retornar à condição de simples homens leigos. Naquela manhã, 23 de maio, as cerimônias de degradação duraram 2 longas horas, de 8 e a 10, como anotado por uma testemunha, Piero Vagliente, que descreveu o espetáculo como algo bonito. Apenas essas notas vagas sobreviveram. O ritual tinha suas origens na prática de expurgar soldados do exército romano no mundo antigo, e os passos estavam baseados na lei romana. Vestidos inteiramente com o hábito dominicano, os 3 frades foram escoltados escadarias abaixo no palácio até a tribuna à frente dele, onde encontraram uma multidão. Também presentes na tribuna estavam representantes do Estado e da Igreja, o enviado papal, Francisco Remolins, o geral da Ordem Dominicana, Torriani, canônicos e vários monges, bem como os colegas, conselheiros da senhoria e o homem que conduziria o ato de desvestir os 3, o bispo de Vazona, Benedetto Paganotti, ex-monge de San Marco e admirador de Savonarola. Remolins leu aos acusados e ao mar de rostos à sua frente a sentença eclesiástica. Os 3 frades foram condenados como hereges, instigadores de cisma e por menosprezar a Santa Sé, e concluiu pedindo a remoção da dignidade do frade, o que foi feito com a assistência de Tommaso Sardi, dominicano conventual do mosteiro de Santa Maria Novella, que procedeu à retirada das vestes, e do bispo Paganotti, que proferiu as palavras de expulsão da igreja, entoando as acusações de heresia e dissidência. De suas mãos foram retirados os escapulários e talvez um livro,
e mesmo o cálice e a patena, instrumentos que foram colocados em suas mãos no momento da ordenação. Além disso, suas mãos, faces e cabeças foram raspadas, simbolizando a eliminação da coroa e a remoção do óleo sagrado que fora usado para ungir suas mãos. E como tudo era feito de forma solene, as cerimônias foram lentas. Uma vez terminada a degradação, Remolins enviou os 3 homens ao secular braço da lei, o governo de Florença, e caso tenha seguido todos os protocolos, deve ter feito um apelo por complacência. Mas ele sabia que os 8, agindo em comunhão com a senhoria e supostamente com o povo de Florença, tinham a sentença fechada, a mesma que muitos esperavam há semana. Um membro dos 8 a anunciou. Imediatamente um ato de bondade do Papa Alexandre foi anunciado. O bom Papa enviara uma indulgência plenária, que o retiraria dos sofrimentos do purgatório. Remolins queria saber, eles aceitariam? Todos os 3 moveram a cabeça. Então, vestidos em túnicas brancas, um a cada vez, primeiro Silvestre, seguido de Domênico e depois de Savonarola, foram levados ao poste no final da plataforma de madeira montada na praça. Subiram uma escada, foram enforcados e queimados até as cinzas. Espectadores nervosos, ao que parece, com fome de dor, tentaram atiçar o fogo antes que os frades estivessem mortos, mas foram repelidos. Silvestro e Domênico clamavam pelo nome de Jesus, enquanto eram estrangulados. Mas Savonarola, cujos lábios pregadores nunca pararam de se mover, pereceu em silêncio. Ele imitava Cristo. Colares de ferro foram presos aos seus pescoços, para manter seus corpos longe do fogo caso as cordas se queimassem. Quando os 3 estavam mortos, os executores atearam fogo, dando início a agudos sons de explosões. Pólvora foi adicionada ao combustível. Por alguns momentos, um vento parecia levar as chamas para longe dos corpos pendentes, mas logo foram envolvidos nas chamas. O fogo foi mantido aceso por 1 hora ou 2, até que os enforcadores e seus assistentes, sob o comando de Remolins, removeram o poste e tentaram reduzir os restos humanos a pó. Ao dar ordens aos homens, Remolins fazia o trabalho dos 8. Testemunhas relataram que quando os corpos começaram a desprender pernas e braços que se queimavam, com a maior parte do remanescente ainda presa aos colares de ferro, meninos começaram a atirar pedras, acompanhadas de insultos. Seu objetivo era que tudo aquilo caísse, para que pudessem carregar seus restos, carne queimada e ossos pela praça. Cambi diz que os meninos vinham das escórias, as camadas mais pobres e famintas da sociedade. Porém, mais madeira foi atirada ao fogo, numa tentativa de que não restasse nada para ser aproveitado pela multidão. O povo nem chegou a gritar Jesus, Jesus, no momento em que os homens foram enforcados, como era comum em execuções. Espectadores ainda leais ao frade e a São Marco não ousaram revelar a si mesmos. Logo que os trabalhadores puderam tomar cargo das cinzas, eles reuniram tudo, colocaram em carroças, foram até a Ponte Vecchio e a atiraram ao rio Arno. As carroças foram flanqueadas por soldados da senhoria, assinalando a vontade do governo de livrar-se de cada sinal remanescente dos frades, inclusive as cinzas. Não deveria haver relíquias. O cerco de São Marco e a prisão do frade foram convertidos, como já vimos, em um purgamento do governo, que ecoaria em importantes dados simbólicos. No dia seguinte à tríplice execução, São Marco foi ritualmente limpo para um novo início. Uma junta de 3, o geral dos dominicanos, Remolins e o bispo Paganotti, foram ao convento para benzer o prédio e seus ocupantes.
a causa da heresia fora extirpada. Pagliente recorda que o geral da ordem transferiu 36 homens para o convento dominicano de Ferrara e a polícia de segurança. Os 8 exilou outros 14, a maior parte deles de famílias nobres, como Sacramoro, Malatesta, Di Rimini, Mariano Ugi, Roberto Ubaldini, Cosimo Tornabuoni, Bartolomeu Cavalcanti, Roberto Salviati e 2 homens da linhagem Médici. A limpeza ideológica continuou. No dia 27 de maio foi feito um anúncio em todas as igrejas florentinas, dizendo que todos que estivessem em posse de escritos de Savonarola, qualquer escrito, tinham 4 dias para entregá-los ao agente papal. Remolins, na igreja de São Piero Scheradio, hoje entrada da Galeria Usif, localizada ao lado do Palácio Governamental. Não fazê-lo era incorrer em pena de excomunhão. A execução de Savonarola seguiu-se uma mais pesada limpeza de mentalidades, que seria em parte levada a cabo por furiosas vozes do próprio povo. Igreja e Estado montaram uma campanha para banir a influência do frade e bloquear qualquer esforço de transformá-lo em um mártir. San Marco foi fechado por quase 3 meses, até 4 de julho, e todos os leigos e mulheres foram impedidos de entrar. A nova senhoria, que tomou assento dia 1º de maio, confiscou a grande biblioteca do convento, cujo acervo, nada menos que a antiga coleção Médici, fora adquirido pelos frades pela enorme soma de 3.000 florins de ouro, e servira ao ambicioso programa do frade de aprendizado e reeducação. O antigo edifício da universidade, colégio ou dormitório de estudantes, o Sapienza, também foi confiscado dos frades, que foram proibidos de mencionar o nome Savonarola. Para destruir o sentimento de fraternidade do convento, não haveria mais procissões, orações em conjunto, cantos de hinos e nada de pequenas cruzes vermelhas. Seu hábito também foi alterado, abrandando a austeridade introduzida pelo frade. Eles agora deviam usar hábitos mais longos e amplos. Canções obscenas e insultuosas, dirigidas a Savonarola e aos seus seguidores, ecoavam em todos os cantos de Florença e eram entoadas por crianças e mulheres. Fizeram circular entre as pessoas folhas de papel pintadas com a imagem do frade em posições sodomitas com um monge noviço. Certa noite, acredita-se que os Compagnati ou um grupo análogo dependurou o cadáver mal cheiroso de um jumento nas portas de San Marco, as festas do patrono da cidade. São João, 24 de junho, incluíram um passeio de feias figuras, uma delas representando o gigante morto, Francesco Valori, e outra um porco, aquele frade porco, Savonarola. Pelo resto do ano foram cometidos atos de sacrilégio e impiedade em diversas igrejas, calculados para molestar antigos admiradores ou pessoas que ainda admiravam o frade. Sua mensagem era clara: Florença já havia sido excessivamente piedosa por tempo demais. O carnaval de 1499 viu um retorno às brigas de pedras, barulho, lascívia, mascarados e pequenas fogueiras. Mas 2 incidentes no final de junho e dezembro de 1498 revelaram o escopo da fúria dos inimigos de Savonarola. Reunidos por membros da família Nerli, oponentes ferrenhos a todo o movimento de Savonarola, a senhoria julgou em 29 e 30 de junho que San Marco deveria ser privado do sino que o acompanhava havia 50 anos, La Pianona, que fora usado para pedir ajuda no momento do cerco do convento. O sino foi removido de sua torre e exposto a um infame espetáculo.
público. Sob risos, foi carregado pelas ruas da cidade e arrastado pelo carrasco oficial em seu caminho para o novo local onde seria dependurado, fora dos muros da cidade, na igreja franciscana de San Salvatore ao Monte. Nunca mais enviaria linguagem de sons aos crentes na renovação e reforma da Santa Igreja. 6 meses depois, à noite de Natal, no meio de uma missa na catedral, surgiu uma gangue de farristas sanguinários, trazendo um pobre e velho cavalo pelo meio da nave, gritando insultos tão vis, disse Landucci, que não seriam ditos nem mesmo em uma casa de prostituição. Eles golpeavam o cavalo sem piedade, e mesmo fincando ripas em seu traseiro, ensanguentando o chão do local sagrado, até finalmente o deixarem agonizante na porta da catedral, em frente ao batistério. Em seu frenesi, também atiraram excrementos ao púlpito e jogaram tinta nas pias batismais. Na mesma noite, outros arruaceiros soltaram gansos na grande igreja de Santa Maria Novella. Pelo menos para alguns florentinos, exterminar Savonarola foi um alívio, e os grandes feriados abriam espaço para sua necessidade de vingança, expressada sobretudo de forma simbólica. O tom de sua raiva indicava que o reinado do frade afetara não apenas assuntos abstratos da religião e questões políticas, mas também a vida diária, jogos, bebida, sexo, vestimentas, bem como jejuns e rezas, carnaval e doações. Ao mesmo tempo, a pontuação política, a venerável Florença e a prática italiana não foi negligenciada. No final de abril, pouco após as eleições para a senhoria de 1º de maio, 200 conhecidos partidários de Savonarola foram temporariamente expurgados do Grande Conselho, com o objetivo de obter uma eleição massiva para os arrabiati. No dia 27 de abril, tendo detido um bom número de fervorosos seguidores do frade, os 8 recém-eleitos mostraram seus estrapados, e durante todo o dia, da manhã à noite, incessantes gritos eram ouvidos ao redor do barguelo, ainda que nenhuma das vítimas, com a possível exceção de Domenico Mazzinghi, pareçam ter sofrido sérios danos. Na via por Santa Maria, um dia, próximo ao novo mercado, o magnata pró-Savonarola, Paulo Antônio Soderini, foi preso e atacado, e teria sido morto se não fosse a passagem de um grupo de nobres pelo local. Ele logo se refugiou um tempo na pequena república vizinha de Lucca, onde podia andar pelas ruas sem perigo. Em junho, 28 cidadãos perderam seus direitos políticos e o Barguelo, mais uma vez, foi casa para a tortura de outro grupo de homens modestos. Tratamento especial, no entanto, era reservado aos proeminentes partidários de Savonarola, todos vindo de famílias destacadas. Estes eram penalizados financeiramente, eram forçados a doar vultosas somas ao governo de Florença, mas não perderam seus direitos políticos, enquanto Pianoni, de famílias bem conhecidas do segundo escalão, perderam seus direitos políticos por períodos de 2 a 10 anos. Os diferentes tipos de penas foi uma solução bem florentina, observando as classes sociais e favorecendo os homens de topo graças às suas habilidades políticas e suas redes familiares de influência. Os empréstimos obrigatórios exigidos dos pró-Savonarola em abril de 1498 chegaram aos 800 florins de ouro para Jacopo Salviati e Antônio Caniniani e aos 1.500 para Bernardo Nasi, ultrapassados apenas pelos 3.000 de Soderini. Curiosamente, Ridolfi foi taxado em apenas 500 florins, e ainda mais curioso, ou mesmo revelador, foi o fato de que no devido tempo eles podiam vir a cobrar juros
pelos seus empréstimos. Ainda mais dolorosas eram as penalidades infligidas aos frateschi, não tão eminentes como podem ser vistas na lista seguinte que registra suas multas, não empréstimos, e os anos que teriam de suspensão de direitos políticos. Francesco del Pugliese, 500 florins, 2 anos. Andrea Cambini, 150 florins, 5 anos. Domenico Mazzini, 300 florins, 3 anos. Giovanni Cambi, 200 florins, 3 anos. Simone Del Nero, 200 florins, 2 anos. Lionello Boni, 50 florins, 2 anos. Francesco Davanzati, 50 florins, 2 anos. Davanzati, o último da lista, perdeu também um posto lucrativo, o governo de Cortona, para o qual havia sido designado havia pouco tempo. Falei sobre distinção de classe, mas nesse sentido, em fevereiro de 1499, meros 9 meses após a execução do frade, 2 dos mais distinguidos entre os seus adeptos, Paulo Antônio Soderini e Giovan Battista Ridolfi, estavam de volta aos holofotes da política como embaixadores da nova República Florentina em Veneza. Ridolfi, na verdade, voltou ao topo, sendo novamente gonfaloneiro da justiça, em novembro de dezembro de 1499. Tal era a influência das casas mais ilustres da cidade. Uma das lições é que infligir perigo à vida dessas famílias poderia gerar muito cinismo mesmo entre os frateschi. Eis uma nota preciosa sobre o tema, tentando manter um pé no campo inimigo. Soderini permitiu que seu filho Tommaso, na verdade, o encorajou, se afiliasse aos Compagnati. A purificação que se seguiu à morte de Savonarola nunca seria completada. Florentinos seguiriam reverenciando o frade. Seu impacto foi menosprezado, pois a visão que tinha se encaixava à perfeição com as necessidades políticas e piedosas do povo. Landucci diz que horas após a execução de Savonarola, mulheres simulavam encher potes com suas supostas cinzas, e alguns dias depois outras mulheres foram encontradas de joelhos, rezando no ponto exato onde acontecera a execução. Freiras de alguns conventos, especialmente em Santa Lúcia, desmaiavam ou ficavam exaltadas, e existem relatos sobre milagres causados por objetos que diziam antes ter pertencido ao frade. Tais rumores chegaram a lugares tão distantes quanto Veneza. Os anos se passaram, mas não a memória da política do frade, a mensagem de sua fé nos cidadãos, bem como no grande conselho, e seu ódio aos grandes senhores estavam vivos no legado republicano. As inovações constitucionais que estava preparando para defender com sua vida, o grande conselho e a supressão do demagógico parlamento eram o ponto central dos que aspiravam ao despotismo sob o manto dos Médici. Após 1500, os Médici e seus aliados resolveram esperar a hora certa. A oportunidade surgiu em setembro de 1512, alegando falsamente a ameaça de uma armada espanhola que saqueara a cidade vizinha de Prato. Giuliano de Médici, o irmão mais novo do cardeal, e um bando de tradicionalistas pró-Médici seguiram em direção à praça governamental, com seus soldados contratados, e derrubaram a República. Eles reuniram ilegalmente, claro, um parlamento, ortograram uma balia ditatorial e simplesmente deixaram um grande conselho de lado. A grande sala do conselho, construída sob inspiração de Savonarola, foi logo transformada em estábulo. Os Médici estavam de volta. Ainda assim, os ideais de uma república livre, reunindo personagens populares e aristocratas, se mantiveram no subconsciente florentino. 15 anos depois, em maio de 1527, e sob novas circunstâncias,
os papéis dramáticos que já vimos foram revividos, outra vez de forma apaixonada. Vendo o Papa Clemente VII, o segundo Pontífice Médici, acuado por exércitos estrangeiros e perante o saque de Roma, em maio de 1527, os republicanos florentinos facilmente derrubaram o regime Médici, forçando a sua retirada. Imediatamente remontaram o Grande Conselho, bem como aspectos da moral do frade e mesmo a ideia de Cristo como Senhor de Florença. A cidade veio em seu apoio e canções foram ouvidas nas ruas. Mas o aço, em forma de exércitos espanhóis e alemães, se transformou nas vozes decisivas na política italiana, e 3 anos depois, em agosto de 1530, a última República Florentina chegou ao fim, despachada por um incrível exército imperial que colocava mais uma vez o poder nas mãos dos Médici. Capítulo 20. A consciência de uma cidade terrorista. A compreensão de Savonarola da política teve uma boa dose de duro realismo, especialmente em sua ênfase na supremacia do Grande Conselho, em sua maior parte controlado por cidadãos de classe média da cidade. Ele se apoiava em uma tradição vigorosa, a entrada dos florentinos na vida pública, prática que datava do meio do século XIII e continuou forte até os anos 1430, quando o novo regime Médici começou, minando os conselhos legislativos. O frade encontrou uma boa base na antiga classe de cidadãos. Eles desejavam um grande conselho. Também necessitavam de ideais que os mantivessem unidos. E o movimento de Savonarola proporcionou tudo isso. Somente uma unidade determinada poderia permitir que eles defendessem o conselho contra partidários dos Médici e oligarcas. A luta a seguir seria o resultado de uma Itália completamente diferente, onde o poder, como em toda a Europa do Norte, estava nas mãos dos príncipes e elites prepotentes, as mesmas pessoas com as quais a República Florentina tinha de lidar em suas contínuas relações com outros estados. Todos os perigos estavam ali, mesmo após a eliminação do frade, até 1530, e depois seus ideais continuaram a inspirar republicanos, que se tornaram espiões para o Duque de Florença. O retorno dos Médici no final de 1512 assustou as famílias republicanas de castas aristocráticas ou da alta burguesia, graças à sua relação com o Grande Conselho. Nesse momento de príncipes, dinastias, senhores e soldados contratados, os homens de classe média, sem contato ou peso social, não poderiam ir longe, não poderiam resgatar o Grande Conselho de conspirações internas, inaptidões e soldados estrangeiros. Eles necessitavam um Savonarola, que veio ao preço de uma estrita moralidade. Em sua convocação para uma limpeza moral, o frade e seus seguidores são ocasionalmente acusados de ter aterrorizado os cidadãos florentinos. Vamos pegar o touro pelos chifres e considerar o dito de que se tratava de um terrorista, como um historiador dos anos 1980 o chamou. Uma acusação desse tipo já estava implícita nos anos 1490, sempre que seus críticos consideravam que Savonarola queria transformar Florença em um convento, ou seja, que pretendia subjugar Florença aos seus ideais ascéticos. Sua campanha contra supérfluos, bem como contra a riqueza, via autoindulgência como uma negação de caridade aos pobres. A mesma riqueza era vista como emblema da ambição mundana, testemunho de um homem voltado à honra, prazeres, ao pecado e não a Deus, e ao cuidado com o destino da alma.
Tais valores estavam no centro da cristandade do fim da Idade Média. E, embora fosse duro viver assim, eles animaram muitos florentinos nos anos 1490. Falar de um reino do terror era uma fraude. No máximo, o medo nos círculos pró-Médici da cidade foi deflagrado pela luta de Savonarola para garantir o perdão de todos os amigos colaboradores da casa banida. Sob o peso da influência do frade, suas crianças certamente saíram da linha, sendo agressivas ao encontrar mulheres ricamente vestidas nas ruas da cidade, ou mesmo batendo com força nas portas das casas. Mas o clamor público logo se ergueu contra tal afronta, e Savonarola teve de admoestar as crianças em seus sermões, para que fossem mais gentis em seus métodos. Ele não teve problema ao lidar com isso. Mais intimidantes eram os apelos do frade aos cidadãos, chamando por policiamento contra blasfemadores, sodomitas e jogadores, que poderiam destruir famílias com suas perdas, lançados do púlpito em tons fulminantes para uma multidão de 12 a 15 mil ouvintes totalmente de acordo. As palavras de Savonarola devem ter sido constrangedoras para qualquer um que se sentisse acusado. Em algumas instâncias, por exemplo, ecoando as leis da época, ele ataria a língua de persistentes blasfemadores. Mas todos os grandes pregadores do século XV batiam nessa tecla. Insultar Deus não era um crime tão pesado. Por um ano ou mais, jogadores de rua escaparam dos assaltos das crianças do frade. Mas uma reviravolta logo tomaria lugar e as crianças se assustariam com a violência das ameaças que sofriam. Os meninos mais velhos ficaram especialmente com medo, e os jogadores e blasfemos encontraram proteção entre os compagnati. A luta de Savonarola contra a prática do sexo anal se dirigia também às mulheres. Ele sabia que esse vício era comum em casamentos, bem como na prostituição feminina. Homens homossexuais não tinham o monopólio. A reputação de Florença de cidade mergulhada na sodomia era tão vasta que na Alemanha daqueles dias praticar a sodomia era popularmente conhecido como Florenzen, e um sodomita, Florenzer. Savonarola reagiu insistindo em vários sermões que os sodomitas mereciam ser apedrejados ou queimados em praça pública. Ele era um biblicista, determinado a seguir a Bíblia ao pé da letra, e sua inspiração era o horror narrado no Velho Testamento contra a sodomia. O ato em questão, a busca pelo prazer sexual afastado da procriação, era um festejo carnal. Em todos os lugares da Itália, as leis urbanas prescreviam duras penas contra tal crime, incluindo pena capital e morte pelo fogo para os insistentes. No início do século, São Bernardino e outros pregadores populares muitas vezes reivindicaram a queima dos sodomitas, e certas cidades, entre elas Veneza e Gênova, viram a prisão e execução de grupos de homossexuais. Na prática, em Florença, a pena capital para o crime costumava estar reservada a casos de estupro homossexual. Nessa luta pela limpeza da igreja e do clero, Savonarola continuamente escolheu a simonia, a fé sem entusiasmo, os tépidos, a ganância, a fornicação e a sodomia, como os grandes vícios que corromperam a cristandade organizada. Quando prometia glória, riqueza e mais poder aos cidadãos de Florença, condicionava sua promessa em que se arrependessem e se comportassem bem, e os instava a serem rigorosos juízes dos piores pecados da cidade. Ele queria um tipo de contrato com os florentinos. Deus lhes daria, mas eles deveriam honrar seu lado ou o que ele, o embaixador de Deus, tinha negociado.
e isso significava tentar purgar a cidade dos sacerdotes imorais, blasfemadores e sodomitas. Mas o frade conhecia a sua Florença. Ele levantou a voz em uma campanha para eliminar a sodomia, enquanto também reconhecia que os florentinos não construiriam fogueiras contra tais pecadores, e não se sabe como ele mesmo reagiria caso fosse confrontado com tal espetáculo. Apenas um sodomita parece ter sido executado na Florença de Savonarola, e apenas porque o homem também era tido como ladrão, infame e bandido, delitos para os quais a pena normalmente era a morte. Mesmo com um forte comprometimento ao frade, Lourença tinha muita sabedoria política para ameaçar homossexuais ativos e mulheres praticantes da sodomia. O terrorismo de Savonarola era também político e relacionado à sua grande batalha pela reforma do espírito. Em diferentes sermões, durante os anos de seu ministério, ele convidou os florentinos a manter severas medidas contra os que entravam em seitas políticas ilegais e os que criticavam a nova república e o grande conselho. A alternativa seria uma tirania, um principado Médici e a supressão do direito dos cidadãos de controlar seus destinos políticos. Em certo ponto no sermão, como vimos, ele seguia com uma declaração: quero que os cidadãos que estão contra esse governo republicano pereçam. Ele realmente queria isso? Durante o julgamento, ao contrário, ele disse gostar da oposição política aos Fratteschi, pois considerava que isso mantinha os líderes do seu movimento afastados de um poder muito grande e corruptor. Não havia dúvida, a eloquência de Savonarola poderia ser perigosa. Ele provocou cabeças quentes contra e a favor dele, mas sua retórica seguia o padrão da época e deve ser lida sob a luz dos escritos políticos de Florença. O triunfo dos Médici no século XVI garantiu que os registros históricos remanescentes fossem contrários a Savonarola, como nessa frase atribuída a um senhor Médici em 1512. Todos os crimes aos perdedores, aos vencedores, tudo o que for puro. O frade ficaria ao lado da República, dos cidadãos mais comuns, de todas as forças que humilharam a família de Lourenço, o Magnífico, nos anos 1490. Ele teria de ser visto como um vilão, e nós herdamos muita dessa visão. As opiniões até setembro de 2001 eram mesmo piores em relação ao frade. Os diferentes fundamentalismos de nossos dias, com suas cargas de fúria, seus criminosos que agem sob a bandeira religiosa, nos afetam de tal forma que somos capazes de subtrair Savonarola de seu contexto histórico e condenado. Ele é um alvo fácil, atiçador da fogueira que queimou tantas vaidades bonitas. E se julgarmos pelo que nos dizem os diaristas, devemos nos contentar que muito menos belezas foram queimadas do que foi propagandeado à época. Os reais queimadores eram o povo de Florença, suas crianças e os homens da vida pública. A cidade sofreu uma mudança de clima nos anos 1490, mas apenas porque o frade enfatizou algumas de suas crenças básicas, que dessa forma foram tomadas mais a sério. É como certos pintores, como Filippino Lippi e Sandro Botticelli, que seguiram ao lado dos Piagnoni, sem falar em um círculo maior de intelectuais florentinos. Então, mais que condenar, os florentinos aplaudiram e atiçaram o fogo. Devemos tentar retirar do frade seu manto de grande vilão, mas isso não tem nada a ver com o estudo da história. Como Lutero e Calvino, ou mesmo como o próprio Papa Alexandre, Savonarola esteve imerso nos valores de sua época.
tirar o homem de seu background cultural pode ser uma forma de escrever biografia popular, mas é um ato fraco se pensarmos em procedimentos históricos. Guicciardini disse, como vimos, que se o frade era bom, era também um grande profeta. Se era mau, vimos um grande homem, de julgamento profundo, um gênio imaginativo. Olhando para trás, me parece melhor dizer que se havia algo perturbador sobre o clamor de Savonarola de ser um mensageiro de Deus, tal clamor deve ser visto sob a mesma ótica da infâmia da mesma igreja que ele escolheu desafiar, sob o Papa Alexandre. Postos de cardeal eram vendidos por, no mínimo, 15.000 ducados de ouro. Alguns anos mais tarde, Leão X, um Papa Médici, vendia os mesmos cargos por não menos que 25.000 ducados por cabeça. O frade, em resumo, vivia em uma igreja que estava a ponto de fraturar a unidade da cristandade ocidental, abrindo espaço para as diferentes igrejas resultantes da Revolução Protestante. Florença como um frade. O encontro de Florença com Savonarola foi um encontro de algumas com sua piedade, atitude anticlerical, patriotismo, eloquência, republicanismo e mesmo racionalismo. O contexto vivo desse encontro não era apenas o que se vivia nos anos 1490, mas também na história de ideias de Florença, que vem desde a explosiva Comuna do século XIII, quando a cidade lutou contra príncipes, prelados, cidades vizinhas e senhores, e também consigo mesma, em uma guerra civil que opôs famílias tradicionais de magnatas contra uma nova classe de negociantes. Nesse mesmo século, muitos homens cruzaram linhas sociais buscando as esquivas mais profundas satisfações políticas. Um encontro com sua própria alma, não há dúvida quanto à religiosidade de Florença. A cidade tinha mais de 100 confrarias piedosas e novas surgiam a todo momento. Sua grande catedral, financiada pela cidade e pelos cidadãos, finalmente foi completada no século XV. 70 igrejas paroquiais serviam às necessidades espirituais da população, bem como uma rica presença de outras casas religiosas, incluindo 21 conventos para freis e 44 para freiras. Grandes procissões que vinham atrás de cruzes e estátuas ou imagens da Virgem Maria eram uma visão comum e moviam-se com tamanho magnetismo visual que dominavam as cenas de rua. Fome e medo também eram capazes de organizar procissões contra qualquer ameaça comunitária. Além disso, os florentinos lançaram uma poesia devocional, e é quase certo que a Florença do século XV produziu mais peças religiosas que qualquer outra cidade italiana. Os banqueiros e mercadores florentinos buscavam aumentar seus ganhos com generosas doações a igrejas e confrarias, ainda que frequentemente impelidos por motivações baixas, como orgulho e alpinismo social. Os homens ricos que gastavam seu dinheiro em capelas de igrejas decoradas com seus brasões também eram levados pela piedade e desejo das massas de alcançar a vida eterna, mesmo que nos espaços privados de suas capelas. Eles pagavam pela purgação de seus pecados e culpa. Os florentinos eram pios, mas não sem uma pitada de crítica, bem como os venezianos, que não produziram qualquer legado de literatura anticlerical nos séculos XIV e XV. Florença, ao contrário, viu nascer uma ácida censura ao clero, que vinha desde o século XIII e era única na Itália. Um episódio dramático na história foi a Guerra dos 8 Santos de Florença contra o Papa, 1375 a 78,
Quando a cidade sob um interdito e desejando luta, confiscou e vendeu várias propriedades da igreja para pagar seus soldados. A experiência levou a arranhões entre a igreja e o Estado, e contatos entre políticos e religiosos ficaram mais difíceis. As poesias, os contos e as memórias florentinas começaram a carregar um maior peso anticlerical. Grande parte de sua literatura veio da pena de homens educados de altas classes, advogados, humanistas, mercadores e ocasionais homens de Estado. No início do século XV, uma das figuras mais proeminentes da política da cidade, Dino Capone, ofereceu um ácido conselho aos seus filhos: não se envolvam com padres, eles são um lixo na terra. Mesmo Lorenzo, o Magnífico, via o alto clero romano como uma retenção moral e algumas vezes como uma força política nefasta na Itália. No início do século XVI, o sentimento anticlerical de duas grandes mentes políticas florentinas, Maquiavel e Guicciardini, tinha suas raízes em tradições locais. Tenho que incluir também que a diátribe de Savonarola contra um clérigo tépido, carreirista apegado ao dinheiro, adepto da simonia e do nepotismo e cínico, encontrou uma audiência perfeita em Florença, que não se tratava apenas de uma multidão crente. Ele poderia dizer em seu sermão: você quer fazer de seu filho uma pessoa má? Faça dele um padre. A eloquência fazia parte da cidade. Com Dante, Petrarca e Boccaccio, a cabeça de uma constelação de escritores, servidos por homens como Leon Battista Alberti, Lorenzo de Médici, Luigi Pulci e Angelo Politiano, Florença era a cidade literária par excellence e contava com muitos outros escritores, poetas, historiadores, tradutores, diaristas, humanistas e compiladores de antologias. Os florentinos tinham uma larga reputação no campo das palavras e pensamentos. Traficavam muitos trabalhos, muitas vezes escritos à mão, antes mesmo que o primeiro livro impresso surgisse. Estavam, por isso, preparados a estudar e dar peso real às palavras de um pregador fenomenal. Sendo assim, os sermões de Savonarola conquistaram a cidade com ainda mais força que as palavras de São Bernardino nos anos 1420. Seus sermões, que podiam durar mais de 2 horas, tocaram profundamente uma receptiva alma do povo florentino. Depois vinha o patriotismo. As cidades italianas Veneza, Gênova, Milão, Roma, Bolonha, Ferrara e outras tinham uma longa e irresistível tradição de patriotismo local, baseado em mitos e histórias antigas. Os laços emocionais locais de nascimento cresceram graças à guerra entre comunidades urbanas, como entre Gênova e Veneza, Milão e Pávia, Florença e Milão ou Pisa e Florença. E os cidadãos poderiam ser apaixonadamente ligados às suas cidades, à pátria. Vendo assim e enxergando os antigos romanos como seus fundadores, a orgulhosa e eloquente Florença era a primeira. A cidade tinha poderosos senhores, guerreiros, e a igreja estava repleta de grandes igrejas e palácios. Fora de suas muralhas reluziam as lindas vilas de seus cidadãos. Seus mercadores eram prósperos, e todos os florentinos acreditavam que sua cidade era abençoada com tanta riqueza e beleza natural nos arredores, que mesmo o ar sobre Florença era de alguma maneira especial. Savonarola tomou partido desse patriotismo e orgulho, e por isso mesmo seus críticos dizem que foi um incentivador de tais sentimentos. Uma vez banidos os Médici, ele disse aos florentinos que eram únicos,
que sua cidade fora escolhida por Deus para ser o centro da renovação da Igreja e repetidamente disse que Florença seria mais rica e gloriosa que nunca. Isso era significativo e por isso muitos florentinos tinham um frade em seus corações. Ele dizia aos florentinos o que estes queriam escutar, mas podemos imaginar pelo seu segundo julgamento que suas promessas o perturbaram. Ele estava muito consciente, muito desconfiado do excesso de orgulho, para não perceber que a bajulação o havia ajudado a se estabelecer em Florença. Ele também tocou os florentinos de outra forma. A operação dos muitos bancos, companhias de negócios e pequenas lojas da cidade estavam bem financeiramente, às vezes com caixas dois. Os florentinos eram ótimos contadores, o que pode ser atestado pela enorme quantidade de circunstâncias que mantiveram de suas operações. Longas passagens em muitos dos sermões de Savonarola são caracterizadas por argumentos bem racionalizados, no qual cada passo, cada pedido é seguido de uma proposição, ainda que dividisse espaço com outros dos melhores pregadores da época. Imagino que isso o fez chegar aos ouvidos de muitos mais ouvintes. Outra vez, Deus e política. Em seus repetidos pedidos por uma república revitalizada, Savonarola levou a consciência da cidade a uma visão unificada. Ele argumentou que a nova república e o grande conselho, fundamentado na larga participação de cidadãos, foram enviados por Deus. Piedade e aliança ao grande conselho seriam a base de formação de um republicanismo cristão. Apoiar o conselho era um ato de fé religiosa e também uma expressão de Florentina libertas. Uma nova forma de patriotismo nasceu daí e estava baseada na rejeição da tirania e do orgulho e na militante defesa da nova república. A mistura de piedade e republicanismo também estava presente na visão de Florença como uma nova Jerusalém. Eis o local ideal para a posição anticlerical de Savonarola. A purgação dos padres inescrupulosos, de homens que não tinham por que estar em ordens religiosas, transformou-se em um tema de destaque em suas mensagens. Seu objetivo era um clero purificado, perfeito para servir às necessidades espirituais de uma república laica. Não deveria haver barreira entre a vida cívica e a vida espiritual. Era óbvio que para atingir uma alma limpa, deveriam ser limpas as condições sociais e políticas. Mas por que a política? Pois a liderança na vida pública, bem como na igreja, estava baseada no modelo para o homem e passava pela organização social. Ainda que a gente sinta vontade de rir quando lemos Savonarola dizendo que a volta da República era um presente de Deus, nossa diversão não diz nada ao acaso. A questão é que muitos cidadãos entre seus seguidores estavam prontos para acreditar nisso e na importância política de tal pedido, que à primeira vez pôde não ser vista, mas tem de ser compreendida pelos historiadores. A nova república estava ameaçada por inimigos internos e externos. Entre os externos estava o Papa, o Duque de Milão e a cidade de Veneza, todos determinados em ver uma mudança de regime em Florença, especialmente com a volta dos Médici. Seja de qual fosse a linhagem, direta ou indireta, o próximo passo seria levar Florença à Santa Liga contra a França. O Papa e o Duque se sentiam pessoalmente ameaçados por Carlos VIII e os venezianos, com uma França fora de jogo, pretendiam alargar suas zonas de influência. Os inimigos internos da República eram tanto os oligarcas que odiavam o Grande Conselho
quanto o círculo de partidários dos Médici. Alguns deles, em busca de ajuda política, estavam ao lado do frade, ainda que seu verdadeiro comprometimento fosse com a causa Médici. Perante tais perigos, estava claro que a sobrevivência da República de Savonarola requeria o apoio espiritual dos cidadãos, e isso chegou sob a forma de uma dose de zelo espiritual, que caiu muito bem aos olhos do que temiam o retorno dos Médici. A crença de que Deus interveio em favor da nova república levou à visão de que os florentinos que ofereceram sua lealdade eram necessariamente mais aptos aos gabinetes políticos e também a evitar interesses privados e trabalhar pelo bem comum. Era um movimento que buscava integrar política com ideais e mesmo com a moral. Francesco Valori disse a Savonarola: "Você faz a sua parte, ou seja, trabalha para o bem da República, e nós a nossa, a parte política." Cada homem entendia o valor do outro. Não importa, como já vimos, que Soderini e talvez Ridolfi, os líderes apoiadores de Savonarola, estivessem no campo dos frateschi em busca de poder ou mesmo por interesses familiares. A questão é que foram impelidos vezes seguidas a pagar tributo público ao valor do Grande Conselho e chegaram próximo a arriscar suas vidas pela República de Savonarola. O esforço de injetar moralidade na política nos leva de volta ao coração da empresa republicana do frade, que também incluía a capacidade do poder de Savonarola em apagar oponentes, especialmente com a ajuda do Grande Conselho. A diminuição do poder da senhoria foi vista por muitos aristocratas como um ataque pessoal e certeiro. Savonarola não montou essa política sem base. Ele viu o que era necessário, estudou crônicas locais e a história da cidade, e sabia que conflitos entre facções sempre tentaram colocar as partes frente ao todo, com a facção vitoriosa tomando as rédeas da cidade. Foi o que aconteceu no século XV, com a família Médici, uma tomada de poder tão forte que parecia eterna. A fortuna bancária colossal, a impiedade e o conhecimento político de Cosimo de Médici abriram caminho aos triunfos de sua facção e de sua constelação de homens e famílias, que se tornaram a força principal no governo florentino. No passado, facções exerceram autoridade colocando homens no topo de gabinetes e, quando possível, eliminando seus principais oponentes. Mas após 1434, com a vitória de Cosimo e seus apoiadores, os novos vencedores começaram a suprimir a oposição e garantir o controle por meio do exílio dos oponentes, retirando os direitos políticos de cidadãos, manipulando as eleições, criando taxações punitivas, impedindo candidaturas e mantendo um ar geral de ameaça. Muito da antiga estrutura foi mantida, mas usando conselhos de peso e inflacionando o poder dos gabinetes executivos. Os Médici conseguiram reunir poder nas mãos de uma pequena elite. No verão de 1480, Lorenzo de Médici era o controlador da cidade, ou seu único senhor. Baseado na velha comuna republicana, o sistema político que durou mais de 200 anos estava em vias de destruição. Os melhores cargos, gabinetes, honrarias, favores em cortes da lei, benefícios da igreja e casamentos de conveniência estreitavam os laços entre os partidários dos Médici e os mais eminentes entre esses, muitas vezes donos de sobrenomes distintos, também tinham seus clientes. O debate livre em conselhos transformou-se em coisa do passado. Com sua rede de espiões, a polícia política, os oito, um braço da oligarquia, buscava mais autoridade e silenciar a oposição.
Em face de um sistema que se cristalizava, florentinos que não faziam parte dos círculos de favorecimento tinham que obedecer, ajoelhar-se, manter silêncio e aquecer. Tratava-se de uma sociedade de deferência, mas com um elemento novo, uma figura de destaque no centro da vida pública, com círculos de servidores e colaboradores à sua volta. Um crescente número de famílias de destaque: Soderini, Tornabuoni, Ridolfi, Salviati, Martelli, Gucci, Pandolfini, Asbizzi e etc. Mantiveram-se em paz com tal acordo político e estavam prontas a servir a casa reinante, desde que assim pudessem se manter um nível acima das demais famílias e fossem presenteadas com cargos de honra, embaixadas, governos lucrativos e vagas entre os 10, a senhoria, em comissões especiais e como conselheiros de Lourenço, o Magnífico. A ideia do bem comum fora descartada. Se o que era bom para os Médici era bom para Florença, incluindo mesmo o roubo de dinheiro público por parte de Lourenço. Então, o que era bom para os aristocratas que apoiavam o regime também era bom para a cidade. A significância dos novos arranjos Médici não se perdeu entre o populacho florentino. Uma corrente subterrânea de ressentimentos e desaprovação era percebida. Aconteceram 2 golpes de Estado, em 1458 e 1466, apoiados em regimentos de soldados e assembleias demagógicas com o objetivo de resgatar a cidade de seus conselhos rebeldes. Mesmo com tudo isso, os Médici conseguiram cortejar e ganhar a amizade dos senhores de Milão, os Sforza, transformando-se em seus banqueiros com o objetivo de conseguir o apoio de sua armada, o que se efetivou nos anos de crises políticas em 1458, 1466, 1469 e 1478. Para Cosimo, bem como para o seu filho e neto, nada era tão eloquente quanto as tropas milanesas. Em novembro de 1494, nenhum arranjo dos Médici seria capaz de resgatar os jovens da família da fúria montada entre a população ou de um círculo agressivo de cidadãos que buscavam a ascensão social, mais que mera raiva perante as inaptidões de Piero de Médici. O movimento do dia 9 de novembro veio de um sentimento de rancor e de frustração mais profundo, histórico, os assaltos de Lorenzo aos cofres públicos e os conselhos corruptos dos Médici foram rapidamente denunciados. Colaboradores tinham de enfrentar pedidos de vingança. Homens nervosos tentavam linchar criaturas, importantes secretários dos Médici, inimigos do regime em ruínas, voltaram à cidade após um tempo de exílio. Muitos, entre eles artistas, vinham reclamar aos Médici por dívidas, algumas que remontavam aos anos de Lourenço, e Savonarola estava nesse momento pronto a apostar-se como protetor da moral e da luta por trazer de volta a liberdade. O pedido veio de forma espontânea. Na prática, pelo menos, a política em Florença há muito fora extirpada de seus ideais morais. Quando os amigos e dirigentes do sistema Médici falavam pelo bem comum, mesmo os dirigentes e seus colaboradores sabiam que na política interesses pessoais e familiares eram prioritários. A entrada explosiva de Savonarola na vida pública carregava a promessa de renovação e frescor. Ele não era um político, vivia e morava em um convento, não tinha uma rede de dependentes clamando por favores, nenhuma família ambiciosa e orgulhosa. Sim, ele dizia ser porta-voz de Deus, mas também falava apaixonadamente
pelo povo de Florença, ou pelo que beneficiaria toda a comunidade, pregando valores que estavam além das paixões mundanas. Ele se baseava na tirania, nos tiranos, nos grand-maestre, na insolência dos gabinetes, nos governos comprados, nos políticos egoístas, nos padres e prelados carreiristas. Um completo forasteiro, tanto como padre quanto como estrangeiro em Florença, que se lançou no caminho da política com uma voz que se levantava em meio aos seus eventos carismáticos contra todo tipo de mal. No mundo movido por privilégios, o governo não poderia se autopurificar. O interesse privado de grupos e líderes não poderia ser banido. O cinismo, a conivência e os hábitos secretos plantados pelos Médici e seus apoiadores eram muito profundos. O cristianismo estava em todas as partes, mas tinha como base mostras externas e cerimônias formais, e não poderia ser encontrada caridade ou irmandade cristã na política. Consequentemente, se os florentinos buscavam reformar a vida política em sua cidade pelo bem na nova república, como poderiam fazê-lo em um mundo envolto em honras e prêmios, no qual a corrupção do regime Médici nascera? Evidentemente, as ideias de revitalização deveriam vir de fora da arena política e do governo. A era da razão ainda tardaria mais de 2 séculos a chegar. Era mais uma vez a força do apelo de Savonarola, lançado entre uma sociedade cristã. Não havia nada estranho sobre a mensagem em si, sobre sua mensagem. Os grandes pregadores do século XV, ainda que não se autoproclamando profetas, uma e outra vez disseram ser porta-vozes de Deus. Isso não é muito sabido e muitas vezes negligenciado. A novidade no caso do frade era que ele se dizia profeta e porta-voz de Deus, ainda que isso também perdesse sua estranheza, pois ele tinha a aprovação ao postar-se no meio de uma crise não apenas da Igreja, mas também da Itália e de Florença, assustadas com a invasão francesa, a queda dos Médici, uma guerra civil e com medo da pestilência, do desespero e da fome. Uma população assustada correu à catedral para ouvir Savonarola, para encontrar apoio em suas palavras e para postar-se a seu lado. Eles precisavam dele e acreditavam nele. O problema de Savonarola. Qualquer homem ou mulher que realmente queira mudar o mundo, buscando mais que meros ajustes, pode ser visto como um extremista. Moisés, Jesus, Napoleão, Lenin? Nesse sentido, Savonarola foi extremista, mas logo o seriam Lutero e Calvino, que arriscaram suas vidas em busca de uma mudança revolucionária. Em 1524 a 25, os líderes da rebelião dos camponeses alemães, em revolta contra seus suzeranos, apelaram a Lutero, esperando seu apoio total e sua aprovação. Eles compreenderam suas invectivas violentas contra a Igreja corrupta como parte de uma operação maior contra a injustiça. Lutero, temendo a reação da nobreza alemã e vendo suas reformas postas em perigo, recuou. Eles se postou de maneira selvagem contra os camponeses e pediu uma repressão sangrenta. Eles foram massacrados, mortos aos milhares. Savonarola não tinha as mãos assim sujas de sangue. No entanto, Florença lutou tantos anos contra ele, que sua recepção aclamatória chegou às vias do extremismo, e seu programa chegou a ser visto como viável. O zelo da multidão de ouvintes o levou adiante, aumentando sua coragem, e ele, por sua vez, lutou para liderá-los em direção a uma melhor vida cristã. Quando vemos dessa maneira, podemos dizer que Florença não foi apenas conivente com ele,
mas que o fez. O homem público Savonarola era diferente do homem privado. Muitos dos frades sempre o viram como um homem gentil, e seu livro dedicado aos confessores pregava compreensão e tolerância. Mas o homem público, preso em uma batalha pela alma de Florença e da Itália, não poderia ser visto como outro além de um guerreiro, pois seus principais inimigos na Itália eram os grã-mestres da Igreja, sobretudo, e também os que ocupavam altos cargos temporais. Eles tinham tropas, armas, artilharia, tribunais de justiça, prisões e armas de tortura. Estando em guerra, seu maior objetivo era animar seus seguidores, sempre que os via perder o espírito, paciência ou bravura. Talvez por isso seus inimigos sofreram para silenciá-lo. Esse não é o local para um discurso sobre a separação ou ligação da religião e da política na história ocidental, mas para entendermos melhor Savonarola e para vê-lo em contexto, pode ser útil buscar uma visão mais ampla. Nos últimos 5.000 anos, e como muitos trabalhos antropológicos nos mostraram, a separação do poder terreno do poder dos deuses e altos espíritos não foi algo comum. Desde a Renascença, a teoria política ocidental, muito graças ao Política de Aristóteles, introduziu uma fenda entre os dois poderes, uma quebra que pôde ser vista de forma dramática pela primeira vez em O Príncipe de Maquiavel, ironicamente um dos contemporâneos de Savonarola, fascinado pelo homem e que fez comentários a muitos de seus sermões. No entanto, a noção real do link entre Deus e o poder político sobreviveu vividamente no pensamento europeu até o final do século XVII. Por volta de 1500, os homens de Estado italianos, graças à realidade brutal da política, sabiam tudo sobre as necessidades que demandavam o poder na vida pública. Mesmo com a pesada mão da teoria cristã, eles encaravam política como uma atividade separada de qualquer traço religioso. Quando buscavam seus objetivos, secretamente empurravam a religião para o lado. Como disse Cosmo de Médici, o Estado não pode ser governado por homens de batina, pensadores próximos aos homens de Estado florentinos ou que trabalhavam no meio, como Maquiavel e Guicciardini, foram levados à óbvia lição, ou seja, a de que a teoria política poderia se desenvolver completamente fora dos perímetros da religião. Até os nossos dias, mesmo no caso de patriotismo demandado pelos mais seculares dos estados, a separação entre Deus e governo nunca foi completa, como atestada em cerimônias de soldados feridos em guerra, nas letras de hinos nacionais, nas orações patrióticas e em certas ocorrências e slogans. In God we trust. E mais, mesmo nos chamados estados marxistas, as metáforas ao conceito de partido muitas vezes se transformavam em algo transcendental, algo resplandecente, que representava um valor último, como algo criado para preencher a remoção de Deus. Quando o assunto era o poder do Estado, com seus recursos colossais, pensadores muitas vezes imaginaram ser difícil, para o bem ou para o mal, superar tudo dos altos poderes. Algo na própria linguagem parecia levá-los de volta aos antigos sentimentos, e coisas estranhas começaram a acontecer, especialmente em suposições a priori, ou mesmo de caráter transcendental. Se tais assuntos ainda são válidos hoje, devemos reconsiderá-los sob o contexto da recém-moderna Europa, um mundo no qual cardeais e bispos muitas vezes serviam como embaixadores e conselheiros políticos.
e onde governantes participavam muitas vezes na organização de procissões com os mais importantes representantes tomando parte. Expressões religiosas permeavam os preâmbulos e a linguagem das leis e constituições, sem mencionar os juramentos, enquanto os motivos para a existência do próprio Estado nos levaram de volta a uma necessidade de algo enviado por Deus, para alcançar a ordem, a justiça e a harmonia. A divindade que cercava os reis e era transmitida aos governantes era mais que uma retórica vazia. Monarcas, ministros, advogados e homens da Igreja acreditavam no que diziam, ou queriam acreditar, e obviamente queriam que os cidadãos acreditassem. Savonarola não poderia ser morto por buscar a glória do mundo, nem por ser, como diziam, um impostor, um aliciador do povo de Florença. Esses não eram crimes capitais, especialmente em vista do fato de ele nunca ter exercido cargo público. Sua mensagem, no entanto, influenciara líderes políticos em Roma, Florença, Milão e mesmo em Veneza. Ao mexer com os ânimos religiosos em sua batalha pela renovação da Igreja, o frade postou uma ameaça fundamental à autoridade e aos interesses pessoais dos governantes, especialmente dos governantes religiosos. Seu apelo por moralidade ameaçava os mais poderosos interesses, mesmo o do Papa, com os de cardeais, príncipes, chefes políticos e influentes oligarcas. Se as linhas de minhas análises neste livro têm qualquer validade, então eu acredito que meu próprio racionalismo deixa claro que eu mesmo sou contrário a qualquer mistificação. Quando, no entanto, o poder político é irresponsável ou não zela por seus valores fundamentais, ou quando passa às mãos de elite cruéis. Isso abre caminho para os que falam de justiça, moralidade e Deus, e devemos estar preparados para ler e estudar tais homens, não apenas porque falam por Deus, mas sim porque muitas vezes dizem coisas significantes sobre a política em curso.